Olá, querido, a paz do Senhor, tudo bem com você? Chegamos a mais uma ADNews TV e é muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje, vamos mostrar que as irmãs da Congregação em Roda de Fogo 1, na área 44, celebraram mais um ano do Círculo de Oração. Nossa equipe foi acompanhar o culto de gratidão e hoje apresentamos todos os detalhes para você. Também vamos ver alguns dos eventos que movimentaram a Igreja Assembleia de Deus na última semana com notícias do campo missionário. Vamos falar sobre a visita do pastor-presidente à missão na África do Sul. O Jornal ADNews tem espaço garantido aqui no ADNews TV, por isso vamos destacar algumas das principais matérias publicadas neste mês de junho. E ainda, no quadro Espaço do Colaborador, você confere a indicação de leitura feita por quem escreveu o texto para o jornal. Ficou curioso para saber quem é o colaborador desse mês? Então não saia daí, convide seus amigos e familiares, porque o ADNews TV já está no ar. E hoje a gente começa falando das notícias da IEDPE por todo o estado e também no campo missionário. Na área 63, em Azulão, foi realizado o pré-congresso de jovens. A festividade reuniu toda a mocidade na Congregação Polo, no bairro de Jardim, São Paulo, na zona oeste do Recife. Durante os 3 dias de evento, houve renovos e salvação de pessoas. O pré-congresso teve como tema Sou Propriedade de Cristo e contou com a participação do grande coral e de cantores convidados. Nesta edição, os jovens participaram de uma grande consagração e de um vestibular bíblico aplicado para testar os conhecimentos. Na área 53, em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho, a igreja também realizou o pré-congresso de jovens. A festa aconteceu em Porto do Barco, em uma quadra poliesportiva e teve a participação do grande coral com 630 vozes. Na ocasião, 18 irmãos foram batizados com o Espírito Santo e 117 pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador. Mais de 200 irmãos desceram as águas no tanque batismal do Templo Matriz da IEDPE em Vitória de Santo Antão, no setor 4. Depois de concluírem o curso do discipulado, os novos membros participaram deste ato de fé, confessando publicamente o seu amor para com Jesus. O templo ficou repleto de familiares e irmãos que acompanharam este momento marcante na vida dos novos crentes que avançaram no compromisso com Deus. Também houve batismo em águas na filial em Carpina, na zona da Mata Norte do estado. 181 irmãos foram batizados, confessando publicamente a sua fé e atendendo à ordenança de Cristo. Vários irmãos e familiares dos candidatos acompanharam o ato de fé dos novos membros da igreja local. E agora vamos falar da missão transcultural na África do Sul, onde o pastor-presidente da IEDPE visita o campo missionário. O pastor Ailton José Alves apresentou aos irmãos sul-africanos e estrangeiros participantes da igreja em Vanderbijl Park, a 75 quilômetros de Joanesburgo, o novo casal missionário. O evangelista Augusto Félix e a irmã Daisy Melry vão coordenar o trabalho em língua portuguesa na cidade que tem cerca de 90 mil habitantes. Antes, o pastor Ailton e a irmã Judite visitaram o trabalho em Joanesburgo, sede da missão, e Kennedy Street, onde os irmãos lhe prestaram homenagem pelo Dia do Pastor. A missão na África do Sul é desenvolvida em português, inglês e nos principais dialetos nacionais. Mudando de assunto, a repórter Joyce Fernanda foi conferir como foi o culto de gratidão pela celebração do aniversário do Círculo de Oração da Congregação de Roda de Fogo 1, na área 44. Desta vez, o grupo de mulheres agradeceu a Deus por 25 anos de existência, celebrando o Jubileu de Prata numa festividade muito especial. Vamos conferir. Só de olhar para a igreja já dava para suspeitar que algo diferente estava acontecendo. Tinham grupos visitantes vindos de bairros vizinhos, decoração especial, repertório bem ensaiado. Sobre a minha direção, tem milagre, tem resposta, providência, tem vitória, tem rebento, tem sustento, não vai faltar alimento. Sobre a minha direção. E as roupas padronizadas, todas em tom prateado, e elas também estavam sinalizando algo. O Jubileu de Prata do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Roda de Fogo na área 44, ou seja, 25 anos de existência do Círculo de Oração, ou comissão, como o órgão é conhecido entre os irmãos assembleanos. Se você nunca ouviu falar ou não sabe direito do que se trata o termo Círculo de Oração, eu vou te dar uma dica. Tem a ver com a expressão
vamos circular os céus com as nossas orações. Agora, quem vai explicar mais sobre o surgimento do Círculo de Oração não sou eu, e sim a irmã Judite Alves, que é a coordenadora geral dos Círculos de Oração aqui do estado. A Assembleia de Deus tem aquela particularidade das irmãs começarem uma vez na semana o Círculo de Oração às 9 da manhã até às 4 da tarde. Começou com a nossa Albertina Barreto, lá em Casa Amarela, né? E ela orando por uma filha enferma, e aí Deus começou a operar milagres e maravilhas e foi se estendendo, e hoje temos estas maravilhas. O templo ficou repleto, dentro e fora. E olha que a festa aconteceu em uma congregação maior que a de Roda de Fogo 1, na Assembleia de Deus em Engenho do Meio. Nós não realizamos o evento, né, o aniversário da comissão na congregação de Roda de Fogo devido a ser uma congregação menor. Nós realizamos na congregação de Engenho do Meio porque é uma congregação maior que comportaria o maior número de pessoas possíveis. A palavra jubileu era uma palavra bastante utilizada pelo povo judeu como símbolo de agradecimento. E na comemoração do aniversário da comissão, não foi diferente. Entre tantos corações gratos, encontramos as irmãs Maria e Osilda, que fizeram questão de compartilhar algumas experiências com a gente. O primeiro milagre que eu alcancei sobre a minha comissão foi minha salvação, porque eu vivia naquele mundo de horror perdido, né? Aí Jesus me resgatou, hoje eu estou na presença dele, então vivo muito feliz. E agora há pouco, uma cura que Jesus me deu, para a honra e a glória dele. O que nos faz lembrar e ficou muito na mente da gente foi que estávamos orando pela sobrinha de uma das componentes da irmã Geni, e estava próximo ao jubileu de porcelana e queríamos ver este milagre. E a menina estava com um mal incurável e os médicos já tinham desenganado. Então começamos a orar e Deus operou esse milagre. E a tia agradeceu aqui no dia do aniversário, trouxe todas as documentações médicas, provando que realmente a menina está curada. Como é de costume da Assembleia de Deus em Pernambuco, todo festejo de jubileu tem uma programação especial, que conta de uma forma resumida a história do grupo aniversariante. Esse momento é cheio de símbolos, entre eles os objetos de prata, que representam o brilho glorioso de Cristo, a Bíblia, que é o instrumento sagrado de instrução para a humanidade, e o azeite nas taças, que é o símbolo da oração. Nesse instante, a igreja também pôde conhecer algumas mulheres que estiveram à frente do órgão, como a primeira dirigente do grupo, a irmã Lourdinha. Vi milagres acontecerem, grandes milagres o Senhor fez lá, edificou mais a minha fé, a confiança de muitos também. Enfim, de lá depois fui transferida e até hoje ainda sou da comissão. Desde trabalhando com a irmã Judite, né, pela Misericórdia, com aniversários e estudos, mas de qualquer maneira é ciclo de oração. A atual dirigente da Comissão de Roda de Fogo 1 não conseguiu conter a alegria de vivenciar o momento e contou um pouco sobre a preparação para a grande festa. Houve uma preparação, houve jejuns, consagrações, né? Dias reservados que nós, das meninas da comissão, com a autorização do nosso pastor presidente, ele tem nos orientado e graças a Deus deu tudo certo, né? E hoje foi um grande resultado, o nome do Senhor foi glorificado. Além do círculo de oração que acontece na Igreja de Roda de Fogo, centenas acontecem em todo o estado. São dezenas de cultos como esses todos os dias, de segunda a sexta, cada um em um dia fixo da semana. Um grandioso batalhão de intercessoras que luta em defesa da igreja. As irmãs têm esse afinco, são 50, 80, 100 irmãs. Tem igreja que tem quase 200 irmãs só na comissão, sem contar com os outros que vêm participar do círculo de oração. Então, nós, o pastor da igreja, o pastor Ailton José Alves, a minha pessoa que, por misericórdia, sou coordenador de todo esse trabalho, são mais de 650 círculos de oração. Por dia, temos 50 a 60 igrejas de joelhos. É muita coisa. E assim, se cada comissão tem 50 mulheres, imagine. Então, a quantidade de... É um exército, não é verdade? E por isso nos alegramos. Você que ainda não participa, que ainda não foi a um ciclo de oração, vá.
essas mulheres realmente sustentam a nossa igreja, o nosso pastor, todo o ministério da igreja de joelhos. De joelho é melhor. Hoje é dia do Espaço do Colaborador, o quadro onde a gente ouve quem contribuiu com as publicações do jornal ADNews. Nesta edição, o presbítero Jonatas Eder comenta a matéria de capa do jornal deste mês, que fala sobre a geração Floco de Neve. Vamos ver. A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui fala o presbítero Jonatas Eder. E neste mês, queria convidar você para adquirir o seu jornal ADNews, não é? E nesse mês de junho, nós temos uma matéria bem interessante sobre geração Floco de Neve. E aí você vai poder, adquirindo esse jornal, observar através da leitura o que é essa geração Floco de Neve, não é? Que é essa geração que tem uma certa dificuldade em relação à sua vivência e inconstância, algumas dificuldades que nós temos encontrado nos nossos jovens, principalmente nos nossos jovens nos dias de hoje. E aí fomos convidados, não é, para estar escrevendo uma matéria de opinião sobre essa temática, trazendo uma palavra bíblica, tanto para os pais como também para os jovens que estão enfrentando essa dificuldade. E lá no caderno de opinião, que fica do lado da matéria de capa, não é, nós falamos sobre maturidade e firmeza espiritual, algo que é imprescindível na vida de todo cristão, tá bom? Então, estou convidando você para, ao adquirir o jornal ADNews, também estar lendo, não é, essa matéria bem importante, é onde podemos apontar, por exemplo, a origem do problema. E a origem do problema dessa geração, infelizmente, foi a superproteção que os pais deram aos seus filhos e, infelizmente, eles agora não têm mais como tomar decisões sozinhas. E aí, como o nosso caderno de opinião é para falar o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso, nós traçamos um paralelo interessante sobre, primeiro, o que é que a Bíblia fala para os pais, não é? Que estarão formando a próxima geração. E aí nós vemos, por exemplo, os inúmeros textos no livro de Provérbios, conselhos que Salomão deixou para nós através das Escrituras, como, por exemplo, o capítulo 22, verso 6, que manda instruir a criança, não é? Segundo o caminho que deve andar. Citamos outros textos, como, por exemplo, Provérbios 29, capítulo 29, versos 15 e Provérbios 29, versos 17. Mas também deixamos uma palavra para todos os jovens que estão enfrentando essa dificuldade, não é? Dizemos para eles que a realidade bíblica para aquele que serve ao Senhor não pode ser baseado na ansiedade, conforme Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. A ansiedade não resolve nada, não é? E que nós podemos estar tranquilos concernente à nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, queria convidar você a estar adquirindo o ADNews desse mês de junho para poder ler e aprender um pouco mais da palavra de Deus com um tema tão atual, tá bom? Adquira, leia e seja abençoado em nome de Jesus. Então, recado dado. E para continuar falando do jornal ADNews, vamos a mais uma rodada de destaques. A gente começa com a editoria Família, onde você vai ler sobre a resiliência. As situações desafiadoras fazem parte da nossa vida e precisamos ter habilidades para lidar com nossas emoções nesses momentos de tensão. A resiliência é essa capacidade de se adaptar às mudanças e, certamente, esse texto vai lhe ajudar a entender que Deus usa as situações para forjar pessoas mais resistentes para as batalhas da vida. Leia o texto e aprenda como você pode ser mais resiliente. Na editoria de Nacional, o assunto é o destaque negativo do Brasil no 5º lugar do ranking de feminicídio no mundo. A qualificação de feminicídio acontece quando a mulher é vítima exatamente por seu gênero. Os dados preocupam porque, geralmente, a mulher é assassinada em casa com arma de fogo pelo companheiro ou ex-companheiro. No texto de opinião, o colaborador Josafá Santos aborda a necessidade do reconhecimento de igualdade para com as mulheres e também sobre a influência do pecado na corrupção humana, que tem motivado esse comportamento deturpado. Confira o texto completo. Na subeditoria de Curiosidade, você vai ver a história do Jonas moderno. Isso mesmo. Para aqueles que ainda tinham dúvidas sobre a possibilidade do Jonas bíblico ter sido engolido por um grande peixe e ainda sobreviver, contamos na curiosidade deste mês a história de James Bartley, um pescador que passou pela mesma experiência do profeta hebreu. O caso aconteceu em alto mar, próximo às Ilhas Malvinas. Confira na página 13 a história completa. Bom, esta edição do ADNews TV já está chegando ao final. Perdeu alguma coisa?
fique ligado no YouTube da Rede Brasil. Lá você confere o programa na íntegra e ainda pode compartilhar com seus amigos e familiares. Lá você pode assistir a todas as edições do programa e ficar por dentro das principais eventos que têm movimentado a Assembleia de Deus em Pernambuco. Você já sabe que nós também estamos nas redes sociais, como ADNews Oficial. Você pode interagir conosco no Facebook e no Instagram. Nosso número do WhatsApp também está disponível para você enviar as fotos e as informações sobre os eventos realizados em sua congregação. A gente pode mostrar aqui no programa. Por e-mail, você também pode escrever para a nossa equipe através do cartas@adenews.jo.br. Eu me despeço por aqui e espero você na próxima semana. Até lá!